Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Chuck. Faz tempo que eu não ponho um vídeo no canal. O pessoal tá me cobrando. E tem uma galera me fazendo algumas perguntas a respeito de time frame, como usar para operar e tudo mais. Por que, que é importante você escolher o time frame e olhar talvez outros, é importante, não é? Então eu vou falar um pouquinho do que eu faço para que fique claro aqui para vocês é, o que eu faço e se vocês acharem que realmente vale a pena vocês fazerem alguma coisa parecida, igual, vocês também podem estar fazendo aí. Então isso aqui que vocês estão vendo agora na tela, cara, é justamente o que eu olho quando eu estou operando durante o pregão, tá? Eu uso um gráfico de 5 minutos, que é o que eu fico usando para operar mesmo, para boletar, por isso que ele é o maior, ele é o que eu olho mais com maior frequência. Muitas vezes eu vou deixar isso aqui assim, né? Eu vou aumentá-lo tal, e vou ficar olhando os outros dois aqui pouca coisa. Além do gráfico dos 5 minutos, eu uso esse pequenininho nos 15 que me dá uma visão mais macro do que está acontecendo, e eu também uso esse dos 30 que me dá uma visão ainda mais macro. Porém, cara, eu não uso esses dois aqui só para ter uma visão macro. Eu uso também para evitar fazer entradas que tem muita probabilidade de dar errado, ou até para fazer entradas que tem uma grande probabilidade de dar certo. Como assim? Vamos citar um exemplo aqui que está fácil de ver, que é aqui nessa parte do preço. Eu vou até dar um zoom aqui. Então, quem estava operando hoje, cara, viu um mercado subir, né, no começo do pregão. Então, o mercado, cadê? Aí, o mercado vinha subindo desde ontem, na verdade, né? Aí ele abriu aqui. Aqui, ó. Ele abriu aqui e consolidou um pouco, mas ele tava com aquele viés de alta, né? Certinho, bonito. É, Então, a partir do momento que ele começou a correção aqui, conforme a gente pode ver, ele rompeu média móvel, ele realmente, de fato, começou a corrigir. E aí depois a gente nota que houve uma barra bem forte, né? Indicando que talvez pudesse haver aí até uma tentativa de reversão. Eu não tinha nesse momento essa LTA aqui, tá? Essa LTA eu coloquei depois do pregão, quando eu fui fazer o meu estudo hoje e após o pregão. Então, é, depois dessa barra aqui, muita gente pensou que, cara, realmente o mercado reverteu, essa subida dos dois últimos dias deve ter sido um clímax, né? E para voltar a cair, como ele vem fazendo aí nas últimas semanas. E aí entrou nesse canalzinho estreito, tentou subir e olha só, uma barra super forte aqui. Abaixo das médias móveis, né? Então, pô, meu, numa possível tendência de baixa iniciando, a coisa mais natural que tem é um cara pensar o quê? Meu, se perder a mínima dessa barra, eu vou entrar vendido. Eu vou entrar vendido. Vou pôr outra cor aqui. Vou vermelho para ficar bem chamativo. Pô, se perder a mínima dessa barra aqui, eu vou entrar vendido, porque isso aqui vai desmoronar. As médias estão lá em cima, tudo mais. Uma barra forte, né? Ninguém ia pensar em comprar aqui, não é mesmo? E realmente rompeu. A próxima barra que abriu, ela rompeu e o cara comemorou aí por 20, 30 pontos. 25 pontos, mais ou menos. 20 pontos. O cara comemorou.
Falou, agora vai derreter, né, meu? Vai pôr o stop dele aqui e olha o que aconteceu. O cara foi estopado. Mas, pô, cara, meu, olha só o viés, veio, parou a subida, né? Todo o contexto aqui, as barras deixando sombra em cima e tentou reverter uma vez aqui, a média móvel segurou, na segunda não segurou, quando tentou voltar de novo para cima da média móvel, fez uma baita barra forte de baixa e continuou caindo, e aí depois de uma barra dessa o negócio volta a subir. E aí, cara, entra uma questão que é o que eu falo de você usar os time frames maiores para você evitar fazer cagadas. Se você olhar no gráfico de 15 minutos, também estava dando venda. Essa região aqui também tava dando venda, né, meu? Aqui das 3h45. Se você for ver aqui, pô, também tá dando venda. Apesar de ter fechado uma barra, meio martelinho aqui, né, tal. Mas, por via das dúvidas, foi uma barra negativa, num forte começo de tendência e abaixo da média móvel. Você não ia imaginar que isso aqui ia subir. Porém, se nós olharmos os 30 minutos, olha o que tinha aqui nos 30 minutos onde parou a queda. Uma média móvel de 20. Então, na verdade, eu não uso o gráfico de tempo maior só apenas para ver para ter uma visão macro do mercado. Eu também uso com as mesmas médias que eu uso no gráfico dos 5 minutos, porque muitas vezes aqui nos 5 minutos está lindo uma possível venda, mas está na cara de uma média móvel aqui nos 30. Se a gente for pôr nos 60 aqui, ó, também numa média móvel de 9 aqui, que é a menorzinha que eu uso, que o preço quando ele está em tendência ele costuma respeitar bastante ela. A média móvel de 9 no 60 é forte. Então, apesar de não ter, teoricamente, nada que pudesse segurar o preço aqui, se você for olhar nos tempos gráficos maiores, você vai ver que realmente tem algo para segurar. E aí tem gente que vai falar que o mercado é ruim, que o mercado, isso aqui é a armadilha que os caras fazem para te pegar, para pegar seu stop, que não sei o que. E não é, cara, é porque você precisa observar o mercado de uma forma mais abrangente. Então, assim, os tempos gráficos maiores são necessários para você operar? Necessário? Falar para você que tô mentindo, dá para você operar só usando o gráfico de 5 minutos? Dá. Dá para operar usando só o gráfico de 5 minutos. Mas você não concorda que, nesse caso aqui, por exemplo, nesse trade aqui, ter o gráfico de 30 minutos salvou o cara de ter tomado um loss grande aqui? Às vezes o cara tinha batido meta o dia dele, ele tentou fazer mais um aqui porque tava ali, falou assim, meu, isso eu não vou perder. Às vezes ele até devolveu o que ele bateu a meta durante o dia. Olhar um gráfico maior teria salvo esse cara, teria salvado esse cara de cometer esse erro, entendeu? Dá para você fazer? Dá, mas é bom você olhar um gráfico maior, entendeu? Porque quanto maior for o time frame, mais certeiro é a operação, tá? A gente opera gráfico pequeno por uma questão de gerenciamento, porque fica mais barato o stop e tudo mais. Só que o gráfico alto, um time frame alto, ele é muito mais certeiro do que um time frame baixo. A chance de acerto aqui é muito maior. E além desses gráficos aqui, eu também uso um diário que eu já deixo pronto aqui. Não é esse aqui é o de ações. Esse aqui, ó. Esse é o gráfico do índice diário. É o único gráfico que eu uso indicador, tá? Que eu uso estocástico aqui embaixo. Eu não uso em time frames menores do que o diário, o estocástico, porque ele não funciona. Simplesmente por isso, não funciona. Vai ter gente que vai falar que dá para calibrar, que vai funcionar, mas não funciona, cara. Os indicadores, eles foram feitos na sua maioria para o mercado de ações. O mercado de ações ele é operado em time frames muito altos, então é muito difícil você achar um
indicador, como o estocástico, MACD, esses aí que vão funcionar muito bem num gráfico de 5 minutos. Ele não funciona, tá? No gráfico de 5 minutos, eu uso apenas o, o gráfico, as médias móveis e a leitura de contexto, de suporte, resistência, candlestick e assim por diante, certo? Então eu também fico olhando o diário, né, meu? Quem viu aqui o diário sabe que aqui, como o mercado ele vem respeitando, né, cara? Fez essa barra, depois o mercado começou a cair, fez uma região de resistência, aí começou a cair, quando chegou aqui nessa região de suporte, o mercado voltou a subir. Aliás, ele ia subir antes, tá, cara? Isso aqui foi a China, cara, que fez. Isso aqui foi um evento, esse dia aqui, dessa barra gigantesca aqui, que eu acho que foi segunda-feira, é um evento totalmente atípico, tá? Isso aqui não dá pra gente levar em consideração. O mercado provavelmente ia corrigir só até aqui, essa região do 38,2%, e já ia subir. E aí a China fez aquela palhaçada lá de desvalorizar a moeda deles, que foi o que derrubou a bolsa, não só a nossa, mas as bolsas aí mundo afora. Então eu tenho esse gráfico aqui do diário que fica permanentemente aqui, né? Eu deixo esse gráfico aqui dos 5 minutos do índice, e o dos 15 e o dos 30. Esse dos 30 eu fico intercalando periodicamente aí entre 30 e 60, porque às vezes ele perde uma média móvel dos 30 aqui, supomos que tivesse perdido. Aí eu ia por aqui 60 justamente para ver o que tinha que poderia segurar o preço aqui. Se não tivesse nada, aí sim a gente ia pensar numa venda aí para tentar fazer o máximo de pontos possível. Mas se, por exemplo, se não tivesse essa média de 9, se tivesse perdido mesmo essa média de 9 aqui, eu talvez fizesse um trade aqui até com alvo aqui próximo da média de 20 aqui dos 60 minutos. Então é para isso que eu fico olhando os gráficos maiores, para ter uma noção de possíveis alvos, de suportes e resistências, mas não é só para ter uma visão macro. Lógico que eles ajudam a gente a ter uma visão macro do que está acontecendo, ajudam, mas não é só para isso que eu uso. Eu uso eles para poder ter uma visão melhor de onde tem suporte, onde tem resistência, onde estão as médias móveis, que as médias móveis também são suportes e resistência, né? Você pode ver que o preço respeita as médias móveis até o momento que rompe, e aí depois ele começa a respeitar, mas só que ao contrário, né? A média móvel que era um suporte vira uma resistência, até voltar e reverter, e aí vira um suporte novo e assim por diante. Para isso que eu uso os time frames. Essa é a forma como eu uso para operar os time frames, tá? Eu não fico muito bitolado, tanto que depois que eu entro na operação e eu já estipulei onde vai ser meu alvo, tudo, aí eu costumo esticar isso aqui e tal, e fico vendo praticamente só o dos 5 minutos. Mas aí às vezes acontece de fechar uma barra feia num tempo gráfico maior, ou eu, de duas uma, ou eu anulo a entrada se eu não tiver entrado ainda, né? Ou eu anulo a entrada, como por exemplo foi esse caso aqui, ou eu anulo a minha entrada, ou eu saio do trade, né? Se eu ver que no tempo, eu já estou posicionado, suponhamos que eu já esteja posicionado e eu vejo uma barra num time frame grande fechar muito feia, eu costumo sair, cara. Eu não fico pagando para ver, tá? Suponhamos aqui um exemplo, ó. Se eu tivesse vendido essa região aqui e aí fez essa queda toda e aí fechou aqui, cara, e nos 15 minutos também, ó, foi numa média móvel de 9 e aí subiu, eu já teria saído fora do trade, eu não teria esperado me estopar aqui em cima. Eu saio fora antes de ser estopado. Então os time frames maiores, os tempos gráficos maiores eu vou usar tanto para ter uma visão macro, mas o mais importante, para determinar se eu vou continuar ou se eu vou entrar em um trade, mediante o que? Informações que eles me passam que são precisas. Suporte e resistência, onde estão as médias móveis, qual é o contexto de cada barra que está se formando no tempo maior, e aí com isso eu consigo fazer as minhas operações de uma forma mais eficiente. Eu espero que tenha ajudado, espero que tenha ficado claro aí para todo mundo. Se ficar alguma dúvida, pode me perguntar.
Não esquece de dar um like aí no vídeo, de compartilhar. Cara, compartilha isso aqui com seus amigos, compartilha com o pessoal que está aprendendo, nos grupos de Facebook, nos grupos do WhatsApp aí. Eu tô fazendo esse conteúdo de coração, gratuito para todo mundo. É, tem uma série de coisas aí que eu tô querendo fazer. Eu dei uma sumida nas últimas semanas por conta de algumas coisas que eu estou fazendo, alguns projetos que eu estou pensando e eu estava estruturando, eu estava focando muito também em estudos e tudo mais. E aí eu acabei dando essa sumida, tá? Mas eu não vou largar o projeto The Trade. É um projeto que eu vou abraçar com toda a força. Vou continuar pondo conteúdo que ensina o pessoal a fazer uma análise técnica eficiente. Só que eu também tenho algumas outras coisas que eu preciso fazer que estão demandando tempo de mim, que também tem a ver com o mercado financeiro. E eles estão demandando algum tempo. São surpresas que virão aí pela frente. Estão demandando tempo, então eu dei essa sumida, mas eu vou tentar voltar àquela rotina de pôr pelo menos um vídeo por semana, porque eu acho que o último que eu coloquei já deve ter umas 3 semanas. Certo, pessoal? Foi um prazer de novo poder estar ajudando, passando informação que seja relevante, tentando ajudar as pessoas a operarem de forma eficiente, sem ficar se matando no mercado. Beleza? Forte abraço para todos, boa noite, até mais.